Vamos continuar com as nossas aulas sobre seres vivos e hoje nós vamos falar especificamente sobre os vírus. Uma das principais características dos vírus é o fato deles serem acelulares, ou seja, eles não possuem uma constituição celular, eles não possuem células. E é justamente por isso que muitos cientistas ainda discutem se os vírus são ou não seres vivos. Como eles não possuem células, os vírus são obrigados a entrar em uma célula hospedeira para utilizar o maquinário biológico existente dentro dessa célula para a sua reprodução. Para que os vírus sejam capazes de reproduzir, eles precisam de todo um maquinário, todas as organelas que só existem dentro das células. Por isso, a reprodução dos vírus só acontece dentro de uma célula hospedeira, o que torna os vírus endoparasitas obrigatórios. Se os vírus não possuem células, do que eles são feitos? Bom, existem dois tipos básicos de vírus, os chamados vírus nus e os vírus envelopados. Os vírus nus são formados de um capsídeo e de ácido nucleico. O capsídeo é uma cápsula de proteína, que pode ter diferentes formatos. E dentro desse capsídeo está o ácido nucleico, que nada mais é que o material genético, que pode ser do tipo DNA, RNA, e em alguns poucos casos podem ser os dois ao mesmo tempo. Existem alguns vírus que têm tanto DNA quanto RNA. Já nos vírus envelopados, existe o capsídeo, existe o ácido nucleico, mas externo ao capsídeo existe um envoltório membranoso, que é chamado de envelope. Esse envoltório membranoso ele é formado a partir da membrana plasmática da célula onde esse vírus nasceu. No momento em que esse vírus ele foi fabricado e ele foi sair da célula hospedeira, ele acaba carregando um fragmento da membrana plasmática, que é o envelope. Nós temos aqui dois exemplos de vírus nus, vírus que não possuem envelope, que é o caso dos bacteriófagos e os adenovírus. Uma coisa importante sobre essas imagens é vocês observarem a variedade de formatos que os vírus podem ter. Okay? Os bacteriófagos são vírus que são parasitas de bactérias. Isso quer dizer que os bacteriófagos utilizam as bactérias como célula hospedeira. E eles são muito importantes porque, basicamente, todo o entendimento que nós temos sobre os vírus é a partir dos estudos com os bacteriófagos, porque é fácil se criar bactérias em laboratório e, portanto, observar como os vírus atuam nas bactérias. E assim nós conseguimos entender como os vírus atuam na maioria das nossas células. Os adenovírus, na verdade, é um grupo de vírus que podem causar algumas doenças humanas. A mais comum, a conjuntivite. Aqui nós temos três exemplos, mas neste caso são vírus envelopados. O que vocês estão vendo aí não é o capsídeo, e sim o envelope, aquilo que está em volta do capsídeo. Aqui nós temos primeiro aqui o HIV, que é o vírus causador da AIDS. Nós temos aqui embaixo o ebolavírus, que causa a doença do ebola ou febre hemorrágica. Só prestem atenção que o vírus, essa estrutura em azul, as estruturas em vermelho são as hemácias, os nossos glóbulos vermelhos. E por último, o nosso famoso coronavírus, que também é um vírus envelopado. Tanto no caso dos vírus envelopados, como aqui nós temos o exemplo HIV, como dos vírus nus, que é o caso do adenovírus, nós temos as chamadas glicoproteínas. As glicoproteínas são extremamente importantes porque são elas que permitem que o vírus entre na célula hospedeira. O que acontece? As glicoproteínas dos vírus vão se ligar a proteínas receptoras presentes na membrana plasmática da célula. E essa conexão, essa ligação é que vai permitir ao vírus entrar na célula. Mas por que a célula permitiria o vírus entrar dentro dela se ele é um parasita e inclusive pode matar a célula? Na verdade, a célula não faz isso de forma proposital. O que acontece é que essas glicoproteínas, elas são produzidas por células parecidas, iguais a essa célula hospedeira. Vamos pegar o exemplo do HIV. O HIV,
ele é um vírus, portanto, é um endoparasita obrigatório. Ele se reproduz dentro de uma célula, mais especificamente dentro de um glóbulo branco do nosso corpo chamado CD4. Quando os vírus do HIV eles são produzidos dentro do CD4, tudo que foi usado para fabricar os HIVs foi cedido pelo CD4. Todas as estruturas, as proteínas, tudo que foi utilizado para fabricar este vírus foi doado pelo próprio CD4 que estava sendo parasitado. Então, essas glicoproteínas, elas são muito semelhantes ao que a célula CD4 conhece. Então, na verdade, o vírus, quando ele entra numa célula, a célula não sabe que está sendo invadida, porque as glicoproteínas dos vírus são compatíveis com a sua célula, já que outra célula igual a ela os fabricou. Então, o vírus ele está como se fosse camuflado. A célula não reconhece o vírus como um invasor, porque essas glicoproteínas são basicamente iguais à que a própria célula possui. Uma observação importante sobre o envelope presente em alguns vírus. Vocês ouvem constantemente que para se defender, para evitar algumas doenças virais, é muito importante lavar as mãos. Mas por que o sabão ou o uso do álcool destruiria os vírus? Na verdade, os vírus eles não morrem naturalmente, porque como eles não possuem célula, eles não têm a necessidade de energia, então eles não precisam comer, eles não precisam respirar. Portanto, o vírus naturalmente não morre. No entanto, ele pode ser destruído. E no caso dos vírus envelopados, essa destruição pode ocorrer pelo uso tanto do sabão quanto do álcool. Por quê? A membrana que forma este envelope, como eu disse, ela é um fragmento da membrana plasmática e boa parte dessa constituição é lipídica, ou seja, algo muito parecido com a gordura. E essa gordura, ela é dissolvida tanto pelo álcool quanto pelo sabão. Então, quando você lava as mãos, você pode estar dissolvendo, destruindo o envelope desses vírus envelopados e, consequentemente, destruindo o vírus. Por isso, lavar as mãos com sabão ou usar o álcool, principalmente o álcool em gel, vai destruir os vírus envelopados que possam estar na sua mão. Exemplo, o coronavírus. Nós vamos ver agora como acontece a reprodução dos vírus. E para isso nós vamos utilizar como exemplo os bacteriófagos, porque como eu disse, eles são bem conhecidos por serem facilmente estudados. Uma primeira coisa que o bacteriófago precisa fazer é entrar em contato com a sua célula hospedeira. Entrando em contato com essa célula, vai haver então a reação entre as proteínas do vírus e as proteínas da célula, o que vai permitir a entrada do DNA viral. Vale lembrar que existem vários tipos de bacteriófago e cada um deles vai parasitar um tipo de bactéria diferente. Como que o vírus sabe qual bactéria vai parasitar? Ele não sabe, mas entrando em contato com várias bactérias, a única bactéria em que vai haver uma reação de proteínas é aquela bactéria igual, semelhante àquela onde ele foi fabricado. Então, o vírus ele não procura a sua célula hospedeira, ele entra em contato com várias células, mas apenas aquela célula que é muito semelhante à célula onde ele nasceu é que vai permitir a sua entrada. Quando isso acontecer, esse DNA, então, viral, ele passa a comandar a célula, podendo entrar num ciclo lisogênico ou em um ciclo lítico. No caso do ciclo lisogênico, o DNA viral vai se conectar ao DNA da célula, obrigando a célula a entrar em uma sucessiva multiplicação. Então, essa célula começa a se multiplicar sucessivamente, de uma forma desordenada. Então, as células que, por exemplo, se multiplicariam a cada 1 hora, vão começar a se multiplicar a cada 1 minuto. Então, essas células começam a estar presentes em grande número. E isso é importante para o vírus porque todas as células que forem geradas a partir dessa multiplicação terão dentro delas o DNA viral. Então, não deixa de ser uma forma de reprodução para os vírus. Quando isso acontece, a célula, além de se multiplicar anormalmente, ela também não vai funcionar de forma normal, o que é prejudicial para a célula. Apesar da célula não morrer, ela não vai funcionar de uma forma normal.
No caso, quando isso acontece dentro do nosso corpo, isso pode causar a formação dos nódulos ou tumores, que em algumas vezes se caracterizam como câncer, que é o caso do vírus HPV. O vírus HPV, que é transmitido sexualmente, quando ele entra em contato com o nosso corpo, ele vai causar a multiplicação desordenada pelo ciclo lisogênico das células do aparelho reprodutor, o que nas mulheres pode causar o câncer do colo do útero. Já no ciclo lítico, vai ocorrer outro processo. A partir do momento em que o vírus entra na célula e passa a comandar a célula, ao invés de obrigar a célula a se reproduzir, ele obriga a célula a produzir novos vírus. Então, dentro dessa célula, vai começar a ser produzido uma grande quantidade de vírus. Quando esses vírus estiverem prontos, eles precisam sair da célula. E no momento em que eles vão sair da célula, eles causam a morte da célula. Então, no caso do ciclo lítico, ao contrário do que acontecia no ciclo lisogênico, a célula morre. E é neste momento em que o vírus vai sair da célula que, nos vírus envelopados, o vírus ele acaba ganhando um fragmento da membrana plasmática. Então, nos vírus envelopados, quando eles vão sair da célula, eles saem carregando um fragmento, um pedaço da membrana plasmática que forma o envelope. É importante lembrar que, apesar de existir essa diferença de ciclo lítico e ciclo lisogênico, alguns vírus podem começar com o ciclo lisogênico e depois partirem para o ciclo lítico. O HIV, por exemplo, quando ele entra na célula CD4, ele obriga a célula CD4 a se multiplicar num ciclo lisogênico, mas depois começa a obrigar a célula CD4 a produzir novos HIVs, entrando num ciclo lítico. Como eu disse a vocês, existem vírus que têm como material genético o DNA e existem vírus que têm como material genético o RNA. Então, nós vamos entender agora, durante a reprodução dos vírus, qual é a diferença de como atuam os vírus de DNA e os vírus de RNA. Como vírus de DNA, nós temos aqui o exemplo do adenovírus. Um vírus de DNA, quando ele está parasitando a célula e está se reproduzindo, o DNA que entra na célula é o DNA viral, porque o vírus tem DNA. A partir do momento em que o DNA viral entra na célula, o DNA viral e o DNA da célula começam a atuar juntos para produzir novas moléculas de DNA que vão fazer parte dos novos vírus. Então, se a célula vai produzir novos vírus, é necessário produzir novas moléculas de DNA viral. Então, isso vai ser produzido e também é necessária a produção de proteínas virais, porque o vírus ele é formado daquela cápsula de proteína, então precisa de proteína para fazer os novos capsídeos. Daí, então, nós temos os novos vírus prontos. Isso acontece com o vírus de DNA, porque como ele tem DNA, isso é um processo fácil. O DNA viral se liga ao DNA da célula e tudo funciona como deve acontecer. Produz-se mais, vai ser produzido mais moléculas de DNA viral e também proteínas virais. Mas quando isso ocorre em um vírus de RNA, é necessário que antes ocorra um processo. Por quê? Como o vírus de RNA não tem DNA, ele tem RNA, é impossível para o RNA se conectar no DNA da célula. Porque ele não é DNA, ele é um RNA, ele tem toda uma composição diferente. Vocês aprendem que o DNA é uma dupla fita, o RNA é uma fita única, então eles não são compatíveis. Então, no caso dos vírus de RNA, que é o caso do HIV, antes que o DNA viral consiga parasitar a célula efetivamente, é necessário que o RNA viral produza uma molécula de DNA viral. Então, todo o restante do processo é igual, mas antes que o DNA viral consiga parasitar a célula hospedeira, é necessário que o RNA viral produza uma molécula de DNA viral. E isso só acontece porque dentro desses vírus existe aqui uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima transcriptase reversa, ela vai então fazer um processo chamado de transcrição reversa. Por que esse processo tem esse nome? Porque vocês aprendem que o natural é o DNA produzir RNA, nunca o contrário. Não é natural isso acontecer.
Nós aprendemos na biologia que o RNA ele é fabricado a partir do DNA e nunca o contrário. Mas essa enzima, a transcriptase reversa, permite que isso aconteça. E por que se chama transcrição reversa? Porque quando o DNA produz o RNA, o nome disso é transcrição. Quando isso acontece ao contrário, seria uma transcrição reversa. E é exatamente por isso que os vírus de RNA ganham o nome de retrovírus. O HIV, por exemplo, é um retrovírus, um vírus de RNA, em que antes do DNA viral parasitar a célula hospedeira, é necessário que o RNA produza uma molécula de DNA viral. Agora a gente vai falar bem brevemente sobre algumas doenças virais humanas, que são as chamadas viroses. Vamos começar pela paralisia infantil, cujo nome real é poliomielite. Essa doença ela ocorre na infância, podendo matar e, em alguns casos, também podendo causar a paralisia motora, ou seja, ataca principalmente os membros inferiores, fazendo com que as crianças elas desenvolvam dificuldade em se locomover. Essa doença ela está erradicada no Brasil desde a década de 80 devido à vacinação em massa, que é a vacina da gotinha. Então, como todas as crianças são vacinadas, já não se tem mais casos novos de poliomielite desde a década de 80. Catapora, muito comum na infância, a maioria das pessoas já pegaram catapora, é uma doença simples, apesar de incômoda, que causa ferimentos pelo corpo. Pode acontecer na infância, mas também na fase adulta, onde ela é um pouco mais incômoda. A catapora, hoje em dia, já tem vacina, mas uma coisa que as pessoas não sabem é que sim, você pode ter uma segunda catapora. Como que isso aconteceria? Com uma queda do seu sistema imunológico. A partir do momento que você tem a catapora a primeira vez, você ganha imunidade contra ela. Mas se seu sistema imunológico cair, você pode sim ter uma segunda catapora, coisa que nós também conhecemos aqui no caso das herpes. A herpes é a mesma coisa. Uma vez que você tem a herpes labial, toda vez que o seu sistema imune cair, a herpes volta. Então, a pessoa que tem herpes labial sabe que de vez em quando as feridinhas vão aparecer. Isso aparece de novo, não porque você pegou de novo, mas porque o seu sistema imune caiu. No caso da catapora, quando ela volta uma segunda vez, ela geralmente recebe um outro nome, que é a herpes zoster, que é muito mais comum em idosos, onde a queda do sistema imunológico é mais comum de acontecer. Então, a segunda catapora não se chama catapora, e sim herpes zoster. A cachumba também é uma doença comum em crianças, ela ataca glândulas que estão na região do pescoço e geralmente as pessoas podem pegar ela duas vezes, porque pode ser que você tenha de um lado, na glândula fica do lado direito e depois do lado esquerdo. O sarampo é uma doença grave que, infelizmente, ainda mata muitas pessoas no mundo, principalmente em países africanos. No Brasil, muitas crianças já morreram de sarampo, mas nós estávamos praticamente erradicando o sarampo. Já havia muitos anos que nós não tínhamos caso de sarampo por causa da vacinação em massa. A vacina do sarampo faz parte do quadro de vacinação anual obrigatória das crianças. Mas, infelizmente, devido a algumas famílias que são contra a vacinação, a campanha anti-vacinação, essas famílias não vacinam seus filhos, então novos casos de sarampo têm surgido. Gripes. A gripe, muitas pessoas acham que é a mesma coisa que o resfriado, mas não é. São causados por vírus diferentes. Os vírus que causam a gripe pertencem ao grupo, os vírus que causam resfriado pertencem a um outro grupo. E os sintomas também são ligeiramente diferentes. A gripe ela tende a ser um pouco mais intensa do que o resfriado. Existem vários tipos diferentes de vírus que causam a gripe, cada um desses vírus vai causar uma gripe diferente, como é o caso da gripe A, em que os idosos são vacinados anualmente, principalmente ela, o caso da gripe suína, gripe aviária, gripe espanhola e assim vai. O ebola é uma doença viral que causou sérios problemas, principalmente na região da África. Ela causa a chamada febre hemorrágica. É uma febre muito intensa, mas também causa hemorragia interna, levando o indivíduo à morte. Recentemente se descobriu a vacina para o ebola, mas infelizmente muitas pessoas acabaram perdendo a sua vida. A dengue, a zika e a chikungunya são causadas por vírus
próximos, parecidos, e são transmitidos pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. A dengue, a zika e a chikungunya têm alguns sintomas em comum, como a febre alta, as dores no corpo, mas existem algumas coisas que diferem. A dengue causa uma grande queda na produção de plaquetas, que são as estruturas do nosso sangue responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, por isso que as pessoas que têm dengue correm o risco de ter hemorragia, já que o sangue não coagula. Mas entendam que a dengue em si não causa hemorragia. Não existe um vírus da dengue hemorrágica. Geralmente, a pessoa que tem a dengue hemorrágica é porque pegou mais de um vírus ao mesmo tempo ou tomou medicações que não deveria. O que acontece? No Brasil, nós temos 4 vírus diferentes que causam a dengue. Quando você pega só uma delas, dificilmente ela vai se tornar hemorrágica. Mas se você pegar 2 vírus ao mesmo tempo, diferentes da dengue, isso pode causar um quadro de dengue hemorrágica. Ou, como eu disse, se você tomar alguma medicação anticoagulante, medicações que não são indicadas em caso de suspeita de dengue. A zika pode causar, em gestantes, a má formação do sistema nervoso, então as crianças podem nascer com o cérebro pouco desenvolvido ou não desenvolvido, casos que nós conhecemos como a microcefalia ou anencefalia. A chikungunya causa graves dores nas articulações e essas dores podem inclusive permanecer depois que a doença passar, por alguns anos até. A rubéola é uma doença que era muito comum antigamente, hoje em dia ela ainda existe, mas nem tanto. Essa rubéola, ela causa febre e manchas vermelhas pelo corpo. Ela não seria muito grave e era muito comum em crianças, mas ela começou as crianças a serem vacinadas, as pessoas, na verdade, serem vacinadas, porque a rubéola nas gestantes pode causar a má formação do feto. Então, existem campanhas de vacinação contra a rubéola, principalmente de mulheres grávidas. A AIDS, que é causada pelo HIV, ela é uma doença que ataca o nosso sistema imunológico. A AIDS em si, ela não mata, mas ela destrói o sistema imunológico, fazendo com que a pessoa acabe pegando outras doenças e aí sim a pessoa morre. A maioria das pessoas que têm AIDS morre por causa da pneumonia, né? Então elas estão com a AIDS, o sistema imunológico foi abalado, elas acabam pegando a bactéria que causa a pneumonia e esse quadro ele não consegue ser resolvido pelo seu corpo porque o sistema imunológico ele não está funcionando normalmente e a pessoa acaba morrendo. O condiloma culminado, também conhecido como verrugas genitais, é causado pelo HPV, que é um vírus transmitido sexualmente. O HPV a priori só causa verrugas no aparelho genital, que pode ser tratado, essas verrugas podem ser queimadas com ácido e não seria um grande problema. A grande questão é que nas mulheres o HPV pode se desenvolver, a doença se desenvolve causando o câncer do colo do útero, que é o segundo câncer que mais mata mulheres no mundo. A febre amarela, ela é causada por um vírus transmitido também por mosquito e esse vírus ataca o nosso corpo de uma forma geral, mas principalmente o fígado, podendo causar falência hepática e, em alguns casos, a morte. A varíola é uma doença praticamente erradicada em todo o mundo. No Brasil já não existem casos de varíola há décadas. Era uma doença que causava várias bolhas pelo corpo e a pessoa acabava também chegando a óbito. A erradicação da varíola foi conseguida com a vacinação em massa. Então, para vocês verem a importância da vacinação. A varíola só não existe mais em boa parte dos países do mundo por causa da grande vacinação que houve. A hidrofobia ou raiva. A hidrofobia ou raiva é uma doença comum em cães, gatos e morcegos, mas podem existir casos de raiva humana e é transmitida ao ser humano através da mordida de um cão, de um gato ou um morcego que esteja contaminado. O vírus está na saliva destes animais. Quando eles mordem o ser humano, o vírus acaba caindo na corrente sanguínea. Nos humanos, os sintomas são parecidos com o que aconteceria com um cachorro com raiva e, infelizmente, é uma doença que
leva à morte. Dificilmente uma pessoa sobrevive. Por isso que se você for mordido por um cachorro e você não sabe se ele tem ou não a raiva, o ideal é procurar um posto de saúde para que você receba o soro antirrábica. Esse soro vai então impedir que a doença comece, porque uma vez que a doença começar a se desenvolver, dificilmente a pessoa sobrevive. Por último aqui, como exemplo, nós temos a Covid-19, que é causado pelo coronavírus, que ataca o sistema respiratório, causando insuficiência respiratória, mas também pode causar a coagulação sanguínea dentro dos nossos vasos sanguíneos, o que pode, em alguns casos, levar ao AVC, infarto, mas principalmente a embolia pulmonar. Bom, essa foi a nossa aula sobre os vírus. Eu espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida, estou inteira à disposição.